Grande dia, grande semana e só está melhorando, porque nós tivemos cancelamento de visto de inúmeros agentes do regime. Eu explico, nome por nome, a razão que levou o governo dos Estados Unidos a essa decisão. Talvez seja bom você aí da imprensa que acompanha o Paulo Figueiredo Show prestar atenção e parar de falar que não havia motivo para isso. E eu vou fazer isso aqui com exclusividade no Paulo Figueiredo Show. Vamos começar pelo amigo da Dilma, o Jorge Bessias, o advogado-geral da União. Como a AGU no governo Lula, o Bessias transformou a AGU num órgão de assessoramento jurídico, um braço agressivo de execução do aparato de censura do governo. O primeiro ato dele ao assumir o cargo foi a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, em 3 de janeiro de 2023, especificamente projetada para combater as chamadas fake news nas plataformas de mídia digital. A PNDD, que se tornou operacional em maio de 23, tem sido amplamente criticada por ser o tal do Ministério da Verdade, numa referência ao romance distópico de 1984 de George Orwell. Sob a liderança do Bessias, a AGU tem pressionado sistematicamente as grandes empresas de tecnologia americana, a Google, a Meta, o TikTok, o X, têm emitido notificações e exigido remoção de conteúdo. Bessias tem sido particularmente incisivo nas defesas que culminaram na mudança do marco civil da internet, argumentando em favor do aumento da responsabilidade das plataformas americanas e da ampliação da exigência de moderação de conteúdo. O Bessias também organizou uma audiência pública no início de 2025 para discutir a regulação das redes sociais, convidando notavelmente 41 participantes, entre eles agências de checagem de fatos, a gente sabe de onde eles vêm, de onde vem o dinheiro, grupos de ativistas e organizações LGBT, mas excluiu, por exemplo, todos os representantes do ponto de vista conservador ou da oposição. E essas são só algumas das razões que certamente levaram ao cancelamento do visto do Jorge Bessias. Aliás, ele fez um post no X falando sobre o cancelamento do seu visto, mas ao criticar os Estados Unidos, ele acabou acusando o Supremo Tribunal Federal de violação de Estado Democrático de Direito e de princípios fundamentais. Vejam, ele escreveu assim: quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Ora, não é exatamente isso que fez o Supremo Tribunal Federal com, por exemplo, o doutor Eduardo Kuntz? Eu não sei se vocês lembram, mas o doutor Eduardo Kuntz é advogado do coronel Marcelo Câmara, e foi ele quem expôs mensagens que comprometiam a delação do Mauro Cid e beneficiaram o cliente dele, ou deveriam ter beneficiado o cliente dele. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Mandou investigar o advogado pelo crime de trabalhar em prol pelo seu cliente. Segundo o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o exercício do direito de defesa do réu pelo seu advogado constitui tentativa de obstrução de investigação. Então, eu agradeço aqui ao Bessias por deixar claro mesmo que a gente concorda que o STF violou o Estado Democrático de Direito. Né? E você vê como é ridículo, é fácil expor esses caras. Todo dia é uma incoerência. Mas deixa eu continuar. Seguindo a lista, a gente tem o José Levi. E eu tenho um carinho especial pelo José Levi. Porque a trajetória do José Levi é um dos casos mais emblemáticos de como o Bolsonaro escolhe mal os seus nomes, né? E também da captura institucional do judiciário brasileiro. O José Levi era simplesmente o Bessias do Bolsonaro durante boa parte do governo. Ele deixou o cargo, ele era o advogado-geral da União, e deixou o cargo em 2021, depois de se recusar a assinar uma ação contra o quê? Lockdowns estaduais. Sim, o Bessias se recusou a representar o governo Bolsonaro para impedir os lockdowns estaduais. Pouco depois, e aí vale o interessante, né? O Bessias havia sido indicado porque essa turma da pacificação, essa turma do vamos ser moderados, vamos negociar com o Supremo Tribunal Federal, a turminha do acordo Caracu, começou o governo Bolsonaro dizendo para eles nomearem um AGU, que é quem representava o governo junto a ações no STF, que fosse alinhado e tivesse diálogo com o STF. Vocês já não viram essa história de convencer o Bolsonaro a indicar um advogado que tenha diálogo com o STF, porque assim o STF vai ser poupado? Pois é. Nem vou entrar na história das ligações do José Levi com os milico lá, com o Stumpf, e por aí vai. Não vou entrar nisso porque não dá tempo hoje. Mas logo que saiu, ele foi trabalhar com quem? O advogado-geral da União do Bolsonaro, sai do governo Bolsonaro e vai trabalhar com quem? Ele vai ser chefe de gabinete no STF. E, em seguida, ele passa a ser
secretário-geral do TSE. Sob a presidência de quem? Alexandre de Moraes. E nesse cargo, o José Levi foi responsável por implementar todas as políticas do TSE, intermediar as negociações com a plataforma de tecnologia e consolidar a atuação do tribunal no controle das redes sociais que a gente viu. A relação dele com o Moraes é antiga, começou no governo Temer, em 2022, quando o José Levi conduziu pessoalmente Lula ao púlpito na cerimônia da diplomação. Antiga. José Levi. Tem também, obviamente, esse que ontem, quando eu falei missão dada, missão cumprida, foi uma referência a ele, aqueles que entenderam, né, que é o Benedito Gonçalves, o ministro do STJ indicado pelo Lula, que atuou como corregedor-geral de Justiça Eleitoral entre 2022 e 2023 e foi o relator das ações que tornaram Bolsonaro inelegível por 8 anos. É aquele que ganhou notoriedade, a frase dele, missão dada, missão cumprida, na diplomação do Lula em 2022. E não foi só na diplomação, durante todo o período eleitoral, ele foi o responsável por várias decisões favorecendo a campanha do Lula. Ele responsável por censurar vozes conservadoras, inclusive a minha, restringiram o Bolsonaro, e ele deixou o TSE em 2023, mas a gente não esqueceu dele. Agora, como não falar, a gente tem que falar do Ayrton Vieira e do Marcos Vargas. Nós já vimos aqui diversas vezes o que a Vaza Toga revelou sobre como Ayrton Vieira, desembargador do TJ de São Paulo e juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, braço direito de Moraes no TSE, coordenaram um esquema para dar aparência de legitimidade às ordens de censura ilegais do Alexandre de Moraes. O Ayrton Vieira reconhecia em mensagens e áudios a natureza irregular das ações e discutia várias formas de disfarçar essas ações, incentivando os subordinados deles, lembrem, a serem criativos na perseguição a veículos conservadores, como a Revista Oeste. Ou, se vocês não lembram, ele também teve aquele diálogo com o Talhaferro, onde o Talhaferro diz, olha, Paulo Figueiredo vai ser difícil encontrar alguma coisa. E aí eles ficam ali, não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tenho certeza que você vai conseguir achar alguma coisa. Era do Paulo Figueiredo e do Paulo Generoso. Paulo Figueiredo vai ser difícil achar alguma coisa, mas vou tentar aqui. O cara, não, vai ser. A Oeste usa a criatividade. Mas ele chegou a cogitar medidas mais extremas, como, por exemplo, enviar jagunços aos Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos. E ele basicamente orientava a maquiar as ordens do STF como se viessem do TSE. O Marco Antônio Vargas, por sua vez, utilizou a posição dele como coordenador do programa de enfrentamento à desinformação para fornecer a estrutura administrativa que executava essas ordens. Ele assinava os relatórios e os documentos oficiais do TSE, que na prática eram redigidos por ordem do Alexandre de Moraes no STF, criando uma aparência de legalidade. Em vários grupos, na verdade, em grupos do WhatsApp com Vieira e com Eduardo Talhaferros, o Marcos Vargas ajudava a planejar os pedidos irregulares e censura de jornalistas, chegando a admitir nos relatórios que precisavam ser maquiados como se fossem do TSE. Então, juntos, o Vieira e o Vargas transformaram a Justiça Eleitoral numa extensão das investigações políticas conduzidas pelo Alexandre de Moraes no STF e destruíram, basicamente, a instituição. Indo para o penúltimo nome da lista de pessoas cujos vídeos foram cancelados ontem, a gente tem o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, que se consolidou como o executor de vários atos no processo do golpe da Disney contra o presidente Bolsonaro e outras figuras. Foi ele, por exemplo, que conduziu as audiências que mantiveram a prisão de figuras como o general Braga Neto, ordenou que os militares retirassem os seus uniformes, lembram disso, cobri aqui no Paulo Figueiredo Show, e repreendeu advogados por perguntas desnecessárias. Então, conhecido pela deferência dele às posições do Alexandre, que ele cita em decisões criminais, ele atua menos como magistrado e meio como um braço executor do ministro, que dá uma aceleração ao processo e trabalhou para enfraquecer as garantias legais e reforçar a intimidação judicial. E para fechar com chave de ouro, para mostrar a vocês que nós não esquecemos de ninguém, nós temos aqui a... Lembra? E o Kiko, eu tenho a ver com isso. Nós temos a chefe de gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, Cristina Yukiko Kussahara. Ela se tornou uma peça-chave na conversão das ordens pessoais do Alexandre em ações institucionais que viabilizaram a repressão judicial no Brasil. Ela arquitetou e administrou, como a gente viu na Vaza Toga,
o grupo secreto de WhatsApp chamado Audiências de Custódia, criado depois do 8 de janeiro de 2023, que coordenou a classificação em massa de presos, muitas vezes com base em postagens pró-Bolsonaro, também por uso de cores da bandeira do Brasil, críticas às eleições, etc, etc. Embora ela seja formalmente ligada ao STF, ela basicamente trabalhava dentro do TSE sem um cargo oficial, dava ordem direta, pressionava funcionário, ignorava a recomendação do Ministério Público para soltar detido, já tinha aparecido nos vazamentos da Vaza Toga como responsável por disfarçar ordens de Moraes como se viessem do TSE. Em 2023, recebeu uma condecoração militar por serviços prestados ao Exército. A gente vai falar amanhã sobre General Tomás e Exército, né? A atuação dela foi fundamental para viabilizar as ações do Alexandre. Não consegui matar o mosquito que eu queria matar. Do Alexandre de Moraes. Então está aí explicado, caso a caso, para os jornalistas, quem perdeu o visto e por que perdeu. Porque as violações são claras e são amplamente reportadas pela imprensa. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao Glenn Greenwald, ao Michael Schellenberger e toda a sua equipe, todas as pessoas que trabalharam nesse processo. O Eli Vieira também foi muito importante, e especialmente aqui ao David Agap, que também foi muito... Os dois, inclusive o Eli e o David, vieram aqui ao Paulo Figueiredo Show. Quando eu disse, comemorei, falei que sabia que viria e veio a nova fase da Vaza Toga, porque essas informações é que dão base para que nós possamos agir. Já que não há mecanismos para investigação no Brasil, o trabalho jornalístico da Vaza Toga foi fundamental para que nós chegássemos onde nós chegamos.